25. O espírito, independente da matéria ou não, é mais que uma propriedade desta? Como as cores são para as propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? O espírito responde: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Bom, vou fazer uma parada aqui, porque é muito importante a gente entender o livro, né? Entender as questões. Mais uma vez, Kardec está fazendo uma pergunta de acordo com a cultura vigente na época do século XIX. Ele pergunta: o espírito independente da matéria não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz? Então, acreditava-se nisso, né? Que a cor é uma propriedade da luz. E também que o som é uma propriedade do ar. Mas isso não faz o menor sentido hoje na nossa cultura. Porque o que a gente sabe que é a cor? A cor é aquela reflexão da luz nos objetos. Mas ainda assim, vai depender do receptor, dos nossos olhos, tá? Depende dos nossos olhos. Porque aquilo que para uns pode ser uma cor, para outros pode ser de uma outra tonalidade, de uma outra cor. Por exemplo, a pessoa que é daltônica, ela não tem os receptores para as luzes vermelho e verde diferentes, com receptores diferentes, que são os cones, né? Então o que acontece? Ela não consegue distinguir isso. Então, cor para ela não faz o mesmo sentido que faz para as outras pessoas. Então, o que é cor? Cor é um fenômeno biofísico. Então, ele depende de um estímulo externo, que é físico, é a reflexão da luz dada por algum corpo, né? A luz incide sobre um corpo, parte dessa luz é absorvida, parte é refletida. Essa parte refletida é aquilo que dá cor ao objeto. Então, isto daí é o que nossos olhos percebem, essa reflexão da luz, certo? E aí a gente interpreta lá no nosso cérebro que é determinada cor. Então, cor não é uma propriedade da luz, ela é um fenômeno biofísico. A mesma coisa se fala do som. O som, barulho que seja, né? Ele é alguma coisa, uma vibração do meio, que pode ser o ar, pode ser a água, pode ser a terra. É uma vibração que percola todo o meio e vai interagir com os nossos sensores. Quais são os nossos sensores? As orelhas. Orelha externa, orelha média e orelha interna, certo? E é lá na orelha interna que vai se que essas vibrações poderão ou não ser transformadas em impulso elétrico que vai para o cérebro. E aí ser interpretado como som. Então, se essas vibrações não fizerem com que os nossos receptores transformem em ondas, pulsos elétricos para o cérebro, então não é som, é uma vibração qualquer, tá bom? Que pode ser de uma frequência acima daquelas que nós percebemos, então para nós a gente fala que são vibrações ultrassom, tá? De ultrassom, ou se elas não conseguirem mandar, porque as frequências são muito baixas e nós não conseguimos captar essas frequências, a gente chama de infrassom. Então o som é exclusivamente, então entendam isso que é bastante interessante, o som é um fenômeno exclusivamente biofísico, mas ainda limitado ao ser humano. Então o cachorro que escuta muito bem, ele escuta sons, ele escuta vibrações que são acima daquelas que nós ouvimos. Então ele escuta ultrassons. Ele não é que ele escuta sons que nós não escutamos. Isso não tem sentido. Se a gente escuta, é som.
Então, se a gente não escuta, é ultrassom ou infrasom. Então, o cachorro consegue escutar os ultrassons, tá bom? Então, é só para a gente ver que o conhecimento da natureza foi modificando. Aliás, para muitos de vocês, isso do que eu estou falando é novidade, mas ele foi se modificando ao longo do tempo. Então, para Kardec, a visão deles na época é que a luz, que a cor era uma propriedade da luz e o som era uma propriedade do ar, e não é assim. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, ou seja, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. É a resposta do espírito. Ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Veja que o espírito, veja que o espírito aqui ele está colocando que nós não podemos perceber os espíritos, porque nós não temos habilidades ou organização para isso. O que ele quer dizer com organização? Nós não temos receptores, né, que possam identificar os espíritos. Como assim receptor, né? A gente tem as orelhas, que são receptores das vibrações sonoras. Temos os olhos, que são receptores para a luz. Temos a língua, né, e as papilas, que são os receptores para o sabor. Temos as células do nariz, os receptores para o odor, e temos as células receptoras para o tato, né, por toda a pele, grande concentração nos dedos, que percebem diferenças de pressões, diferença de temperatura e tal. Veja que nós não temos nenhum sensor para medir a presença de um espírito. Então, onde a gente fala é um sexto sentido, né? A gente tem um sexto sentido que estaria associado aos chakras, mas aí é outra conversa. Vamos ver que ele está falando, nós não temos esses sentidos. Até então, a mediunidade era uma coisa que nem se desenvolvia, né? Não é que não se desenvolvia, havia médiuns, né, em outras religiões, principalmente as religiões de origem, de matriz africana, né? Então havia sempre pessoas, sempre médiuns que podiam receber as influências dos espíritos e conseguir transmiti-las. Isso sempre existiu. Mas aqui o espírito está dizendo que nós não temos essa faculdade como uma organização do corpo para termos como um receptor. E aí, Kardec pergunta, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Aí o espírito é bastante objetivo. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, pelo pensamento você pode imaginar que existe a matéria sem que nela habita algum tipo de espírito. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Agora vamos ver a resposta do espírito. O espírito responde, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material,
Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido, pergunta Kardec ainda, esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Veja, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que pode ser considerada como independente. Mais uma vez a gente volta aqui para entender isso, à luz da nossa cultura mais moderna, né? Para a época de Kardec, existia a eletricidade. A eletricidade sempre existiu. Era conhecida a eletricidade, que era chamado de fluido, né? Fluido elétrico. Havia discussões da natureza dela, né? Mas ainda não se sabia o que era ela. Até porque, como foi dito pouco tempo atrás aí, J. Thomson não havia descoberto o elétron. Então, se não havia descoberto o elétron, não se sabia exatamente quem era o portador de energia elétrica. Então, a ideia era um fluido, alguma coisa que percorria os corpos, e aquilo poderia fazer diversas coisas, como por exemplo acender uma lâmpada, que ainda não era existido, não tinha sido inventada ainda. Mas então conhecia-se a eletricidade. Mas o espírito fala, é o fluido elétrico, é o fluido magnético, ele está dando as coordenadas. Lá para frente vai se descobrir o que? O eletromagnetismo, a junção das duas coisas, né? Então com Maxwell a gente vai ter uma compreensão completa sobre o eletromagnetismo, e aí, portanto, o homem passa a ter uma explicação a mais. E essa coisa que ele está falando aqui, de que penetra toda a matéria, é o eletromagnetismo. Então existe a matéria, e existe o eletromagnetismo, que foi palco de tantas discussões mais para frente, para se entender direitinho a natureza da luz, por exemplo, né? Então veja, o espírito está antecedendo os conhecimentos para Kardec. Então existe o fluido. É a eletricidade? A pergunta do Kardec está muito próxima da realidade. É a eletricidade, esse fluido que liga o corpo, o espírito, a matéria? E aí o espírito está dizendo, não, é fluido magnético, é fluido elétrico. Ele não vai dizer é fluido eletromagnético. Não é da competência dele fazer a descoberta pelo homem. Então o homem vai ter que, na matéria, descobrir isso. Muito bonito isso. Questão número 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Então lá vem o espírito dando uma resposta bem... As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem adequada a vós entenderdes. As controvérsias surgem
quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Então, por que é difícil falar disso? Porque se a gente não tem receptor para essas coisas, a gente não consegue dar boas definições com palavras, né, justificativas. Então fica tudo no mundo das ideias. E como eu falei, né, vai demorar mais alguns tempinhos aí para se estudar, para se definir exatamente o que é o eletromagnetismo. Bom, aí então Kardec faz uma observação. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum como pontos de contato necessários, que a inteligência tenha uma existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, para isso, admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A essa inteligência suprema que chamamos por Deus.